Então, começou a gravação. Então, a gente tem o Wesley, o Cristiano e a Letícia de Capitólio, a Rafaela de Águas da Prata, o Renan de Goiás, eu, a Fabiana e a Marveles, e a Secretaria de Iaçu, que não faz parte do Inova Juntos e que foi convidada pelo senhor Hernandes de Marcionilho. O objetivo dessa reunião é a gente conversar sobre o interesse dos municípios brasileiros em uma ação de cooperação com a Baladi, que é uma instituição portuguesa, sobre programas de prevenção de incêndio. Tem um termo de cooperação, de intenção de cooperação, de manifestação de intenção de cooperação já alinhavada entre os municípios, e então agora a ideia é a gente começar a conversar para ver como é que vai concretizar isso, né? Então, assim, a gente tem 1h e 45 minutos para essa reunião, é isso, Fabiana? É isso, Sinara. Tá, então, assim, isso é importante a gente ter em mente, porque para a gente tentar ser bastante objetivo e ficar dentro desse tempo. Eu ia sugerir que a gente fizesse rapidamente uma rodada, assim, entre Renan, Rafael, Cristiano e Wesley, Rafael Banhetti, desculpa, do Inova também, para que vocês rapidamente nos dissessem o que vocês estão pensando. Eu não participei dessas discussões antes, e eu não sei se a Fabiana acompanhou e tal, mas eu acho que seria importante da gente dar uma, e a Marvelis também acho que não, acho que seria importante de vocês nos dizerem o que vocês estão pensando. Para o pessoal aí de Iaçu, eu vou pedir desculpas, mas talvez essa primeira parte da reunião não seja muito de interesse, assim, voltada para vocês, porque realmente essa reunião foi pensada inicialmente para esses municípios que já fazem parte do Inova Juntos. Então, nessa primeira parte, a gente queria ver se é possível ouvir, então, os municípios de Goiás, Capitólio e Águas da Prata, para ver o que vocês pensaram em relação a esse tema. Com vocês. Rafaela, vai começar? Posso? Pode, deve. Então, bom dia, boa tarde, né, para quem está em Portugal. Bom, o que a Águas da Prata pensou? Imagina que eu fiz com a Priscila e com a Thaís, no final de dezembro, a gente estava vendo de fazer um seminário sobre esse assunto, né, sobre o incêndio, e lá falar sobre prevenção, sobre educação ambiental e sobre recuperação dessas áreas também. A gente tinha pensado num seminário, discutindo, a gente tinha falado de fazer um seminário aberto, a gente divulgar, né, para todo mundo, para os municípios, e para ser aberto para munícipe, para voluntário, para corpo de bombeiros. Inclusive aqui na Secretaria aqui de Águas da Prata, no Meio Ambiente, a gente já pensou quem que a gente convidaria assim, da nossa parte para participar. Além dos nossos brigadistas, aqui a gente participa da Operação Corta-Fogo no estado de São Paulo, e o pessoal da Fundação Florestal, eles vêm nos auxiliar também no combate a incêndio, e a gente tinha pensado em convidar eles para estar participando disso, para enriquecer mais ainda a nossa conversa. Depois que nós voltamos de Portugal, coincidência, nós tivemos 2 queimas controladas aqui no município. Então, os produtores aqui, sitiantes, né, fazendeiros no caso, eles entraram em contato avisando que eles fizeram todo o processo que precisa de licenciamento, e eles fizeram 2 queimas controladas aqui. Deu tudo certo, eles fizeram tudo certinho, seguiram as recomendações em relação à estiagem também, e horário que tinha que ser feito, tudo. E eles contaram com o apoio da prefeitura, a gente colocou à disposição, né, caso alguém quisesse, caso eles quisessem, né, o apoio do nosso PIPA, dos nossos brigadias, a gente estava à disposição, mas nenhum precisou. Acho que Águas da Prata gostaria de focar bastante em educação ambiental, que a gente acha que isso é muito importante, que a gente já faz uma educação ambiental tanto com o público formal e o público não formal, a gente divulga esse assunto, né, na hora que está começando a estiagem, a gente vai em escolas, dá palestras aqui no município para falar, mas uma coisa que a população cobra muito da cidade, muito, muito do poder público, é em relação à recuperação dessas áreas que foram atingidas.
né? A gente queria ver com o pessoal do Balade se eles fazem alguma coisa, o que eles fazem para fazer essa recuperação. Outros municípios brasileiros também, né? Ficar mais próximo da nossa realidade. O que eles fazem para fazer essa recuperação? É isso, Rafaela. Para começar? Tá. Renan, Wesley. Bom dia, então, a todos aí. Então, A ideia de participar é que Goiás, ela tem dois parques, né, grandes em volta e todo período de seca a gente tem problema de incêndio. Nesse último ano, no período de seca que tivemos, tentaram fazer fogos controlados. Uns deram certo, outros não. Então, a ideia é participar, escutar um pouquinho quais são as ações que são desenvolvidas para manter esse problema, para resolver esse problema, né? Para ver se a gente consegue enquadrar algum dessas ações e aí sim eu transferir para os outros demais colegas. Então, acho que mais aqui eu quero escutar, ouvir, para ver se a gente se adequa às ações que são apresentadas como solução desse problema. é só uma dúvida, Ana. Vocês ainda não estão certos de ter uma ação com esse tema em Goiás, diferente da Rafaela, por exemplo, que tem essa demanda já clara e já vinham pensando. Vocês ainda não têm isso definido. A Secretaria de Meio Ambiente executa isso, né? Uhum. Ela executou ano passado, ela tem equipamento, só que eu não sei como é que são as ações dela assertivas, eu sei que não deram tão certo, então eu quero ver quais Entendi. são as ações para me sentar com eles e verem se a gente consegue montar, e aí sim chamá-los para o processo, né? Na hipótese de ter uma ação como essa, os técnicos de vocês seriam convidados, por exemplo. Mas é só para eu entender do que nós, assim, se a gente tem ou não uma compreensão comum, mas enfim, se a gente consegue chegar a um formato que atenda todo mundo, por exemplo, na hipótese de fechar esse programa de cooperação com esse tema, o público que vocês teriam seriam os técnicos já da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, mas não exatamente um evento público aí na cidade. Seria isso? Exatamente, mas eu achei Tá, interessante a ideia da Rafaela de fazer ações nas escolas. tá. Capitólio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sinara. Oi, Cristiano. Rafaela, Fabiana, tudo bem? Bom, eu não consegui participar daquela primeira reunião que teve, né, entre Águas da Prata, o pessoal de Portugal, mas vamos lá, esse assunto é importante aqui para a gente, né, como a gente falou lá em Portugal, de buscar essa cooperação. A gente sofre muito com a questão das queimadas, porque a MG 050, né, a rodovia de Minas Gerais, ela corta praticamente todo o município de Capitólio, né? Então, na época da seca, a gente tem problema das queimadas. Em 2019 foi o último incêndio maior que nós tivemos. Quase todo ano tem incêndio, mas tem ano que é um pouco mais controlado, tem ano que ele foge do controle. O último foi em 2019. A gente tem aqui, dentro da área de Capitólio, uma pequena parte que está dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. A gente até já solicitou uma ajuda a eles, né, o pessoal do ICMBio. Eles fizeram um trabalho muito bom dentro do parque, né, mais lá próximo da Cachoeira Casca d'Anta, mais próximo da serra lá mesmo, né? E foi muito vantajoso esse trabalho que eles fizeram lá, porque eles estão conseguindo controlar bem as queimadas. A gente tem aqui já, né, um projeto de instaurar a brigada de incêndio, né? A gente vem conversando isso já tem algum tempo, porém, devido a todos os acontecimentos que a gente teve aqui em Capitólio, a gente acabou não conseguindo dar muito andamento nesse ponto. Eu estou aqui com a Ângela é minha vice-prefeita e coordenadora da Defesa Civil, e um dos objetivos aí para esse próximo ano é a gente instaurar a Obrigada. brigada, né, municipal, isso, aqui em Capitólio.
A gente tem também uma possibilidade, né, que a gente vai correr atrás através de força política, que é de trazer também um corpo de bombeiros para Capitólio, uma base do corpo de bombeiros para Capitólio, né, para a gente conseguir, através dessa parceria com os bombeiros, qualificar o pessoal da brigada de incêndio, né? A gente sabe que vai ser provavelmente uma brigada voluntária, até que a gente consiga instaurar de fato dentro do município uma autarquia, né, voltada para a brigada de incêndio, mas até lá a gente tem que contar com os voluntários e a gente buscar essa parceria junto ao corpo de bombeiros para ter esse treinamento, né? Em relação aos equipamentos, a gente tem até já um projeto para conseguir buscar recursos, né, para adquirir bomba postal, abafador, soprador, indo até um pouco mais além, às vezes até um caminhão-pipa para estar auxiliando. Um dos pontos que a gente trabalhou durante 2022 foi os acessos a alguns dos pontos que têm um alto índice de queimada, né? Então, a gente fez muito acero também com o maquinário do município. A gente fez acero em várias fazendas, próximo à rodovia, mas assim, a gente ainda precisa aí de algumas ideias, alguma ajuda que possa nos ajudar a cuidar um pouco melhor da área de rodovia, para que a gente consiga proteger. É isso, Cristiano. Isso. Bom, o que a gente conversou com a Baladi? A Baladi é uma organização que não é uma organização, é uma organização da sociedade civil que congrega uma série de agrupamentos de baldios, que são comunidades rurais, com uma propriedade, com um tipo de propriedade bastante específico aqui de Portugal, não é uma propriedade privada, nem uma propriedade estatal, uma propriedade comunitária, e eles têm know-how em manejo de áreas que têm risco de incêndio, manejo florestal e também know-how com projetos de educação ambiental e tal. Eles estão disponíveis, dispostos e cabe... Oi, Igor, tudo bem? Caberia, então, a gente ir formatando o que seria essa parceria. Eu acho que a gente precisaria ver aqui, para uma rodada inicial disso, primeiro, a gente identifica um problema comum dos municípios aqui, que são municípios que são vulneráveis a incêndio, né? Incêndios em área rural, florestal ou não, aí tá. Então, esse é um problema que a gente tem em comum, com possibilidades de estratégias diferentes em cada um, e também é isso que a gente tem que ver, o que a gente consegue de ajuda com esse coletivo português. Eu acho que, eu não sei o que vocês pensaram em como encaminhar isso. Por exemplo, o que está conversado até agora é fazer um seminário. Ok, acho que dá para fazer, e a gente pode formatar o seminário com vários níveis de expectativa, né? É um seminário que é um seminário pela internet, nós não vamos ter deslocamento de gente, então a gente pode formatar esse evento, mas obviamente isso pode ter níveis diferentes de aproveitamento, de inserção e tal. Eu não sei como é que vocês pensaram em encaminhar isso. Do meu ponto de vista, eu até não conversei nem com a Fabiana, nem com a Marveles, mas do meu ponto de vista, a gente precisaria fazer algumas coisas, assim. Uma é caracterizar bem essas situações em cada um dos municípios, porque nós temos um município em São Paulo, um município em Goiás e um município em Minas Gerais. Isso já são realidades bastante diferentes. Então, assim, a gente precisaria dizer o que é a situação do risco, desse risco de incêndios em cada um desses lugares, e o que o município consegue intervir nisso. Por exemplo, o Cristiano me diz, não, a gente vai, tá dizendo, a gente vai fazer uma brigada de incêndio, mas seria importante da gente identificar o que cada município pode fazer dentro dessa realidade de combate e prevenção a incêndio,
porque aí a gente começa a delimitar aonde que a gente vai trabalhar. Bom, é só educação ambiental? Não, é educação ambiental, é intervenção com brigada de incêndio, é regulação com uma legislação sobre como fazer as queimadas, como não fazer e tal. Então, ali a gente também vai delimitando essa amplitude de ações que a gente pode ter. Então, isso, para mim, eu não sei o que vocês pensam, mas isso seria um pressuposto, ou seja, que a gente teria que ter isso para conformar essa arrancada aí. A outra coisa que eu acho que aí a gente vai identificar o que a gente tem na situação e com o que o município consegue movimentar. E a partir daí a gente pode ir montando a pauta desse seminário, desse evento. A outra coisa é como é que essas ações ou esse problema se articulam aí no território, por exemplo. O Hernandes não veio na reunião, mas convidou os amigos de Iaçu, que são os parceiros que estão lá no território e que provavelmente vão ser a primeira linha de diálogo que a gente vai ter para fazer esse bolo crescer. Então, acho que essa seria uma segunda etapa de a gente ver com quem a gente vai falar. Aonde tem parque com o ICMBio, enfim, quem são esses grupos de instituições e tal que poderiam ter um diálogo, porque aí a gente vê se nesse seminário a gente envolve essas pessoas ou se pensa, por exemplo, no caso do Renan, que está pensando numa atividade mais focada, que eu também acho bastante importante e interessante para a equipe técnica da prefeitura, que pode ser isso também, né? E não, assim, a gente pode fazer um seminário que dê visibilidade, que tenha uma questão de educação ambiental e tal, como a gente também pode fazer algumas coisas de capacitação, né, mais específica para quem está na linha de frente. Então, isso aí é que eu acho que a gente tem que ir montando, e aí vendo como é que aciona a Baladi para aonde eles podem aportar o conhecimento deles em cima de algumas demandas e de algumas questões que a gente tem de forma mais objetiva, porque eu acho que não seria, ou melhor, podemos fazer, mas poderia ser uma oportunidade, vamos dizer assim, meio perdida, se a gente só pensar em fazer uma pauta de um evento e fazer um evento. Acho que a gente poderia usar esse movimento para também fazer algumas conversas aí no local, para ter algumas ações mais específicas e tal, que daí a gente vai fazendo esse bolo crescer. Eu não sei o que vocês acham. Fabiana, Marveles. Então, vou falar um pouquinho só para complementar o que a Sinara está colocando, e eu acho que nós temos com os convidados, né, de Iaçu, e até vou me apresentar, desculpa, Fabiana, eu sou da CNM, faço parte do projeto Inova Juntos. O Hernandes não pôde participar, ele colocou ali no grupo que infelizmente ele teve um acidente com o primo, até ele comentou que foi um caso fatal, infelizmente, então pediu desculpas de não poder participar, mas depois a gente pode levar também a informação para ele do que a gente for, né, deliberando aqui. A gente sabe que esse problema é um problema recorrente de todo o país, né? Brasil, assim, tem muitos problemas com fogo. E aí a questão do seminário, eu entendi que ele é essencial, porque assim, a gente já produziu aqui, enquanto área de defesa civil da CNM, nós produzimos alguns estudos, publicamos, mas de fato um conteúdo em que a gente consiga trazer pessoas, compartilhamento de boas práticas, né? A gente ainda não realizou. Então, essa proposta do seminário, a gente até já apresentou aqui para o Zanin, que estava aqui um pouco mais cedo, e coordenador do projeto, de fazer aqui junto com a área técnica da CNM, se possível, se necessário, a gente pode envolver, inclusive, né, alguns atores do próprio governo federal, enfim, a gente pode fazer esse convite. E a ideia por exemplo, o Renan tem essa situação, né, um pouco particular de que, né, talvez o seminário possa auxiliar de alguma forma para poder tentar desenvolver ações
ações que eles já têm pensado, enfim, mas os municípios que assinaram um acordo de cooperação e precisam do acordo de cooperação, a gente pode pensar num plano de trabalho de modo que, né, possam ser executadas essas ações, aquilo que eles têm pensado e que pode ser aprimorado, a gente pode fazer uma proposta, apresentar para vocês depois dessas ações. Então, o que poderia ser colocado, por exemplo, nesse plano de trabalho? Uma sugestão que a gente já tinha comentado, né, num outro momento vai haver a troca de experiências entre os municípios, trazendo, por exemplo, alguém da Baladi para poder vir para Capitólio, por exemplo, para tentar executar alguma atividade no período de seca, no período, né, em que é maior esse problema. Como se daria isso? Então, isso seria o município poderia custear, trazer essa pessoa, ou vai levar alguém para lá? Inclusive, o Pedro compartilhou ontem algumas fotos em relação a alguma atividade que eles estão fazendo do fogo controlado. E tem uma expertise, e ele, muitas vezes, ele olha, inclusive, para a realidade do Brasil e fala, eu não entendi ainda como funciona muito bem a secretaria, se a Defesa Civil, ela trabalha, quem são os profissionais que trabalham? Vocês têm, sei lá, topógrafo, vocês têm somente o secretário, né, tem o corpo de bombeiro, então, assim, algumas reuniões nós vamos precisar ainda fazer para poder desenhar um pouquinho esse acordo de cooperação, até para poder melhorar as nossas estruturas, né, já que eles têm o know-how e a gente quer meio que utilizar essa boa prática aqui no Brasil, então a gente talvez tenha que desenhar esse plano de ação para depois a gente começar a colocar a mão na massa. Então, falei de duas coisas, o seminário, sim, ok, eu acho que a gente precisa realmente fazer, até para poder mostrar a outros municípios, né, as questões que estão sendo discutidas, as possibilidades que se tem, e a questão do acordo de cooperação, se vocês quiserem, a gente pode alinhar para uma outra reunião, posso tentar fazer uma proposta, apresentar para o Zanin, e aí a gente volta para poder apresentar um plano de trabalho, vocês sugerirem também algumas ações que a gente pode colocar para poder esse plano de trabalho dentro desse um ano que, né, tem essa intenção ser executada. Enfim, é isso. Quem mais? Alguém mais? Eu vou sugerir o seguinte, eu acho que a gente deveria seguir, aproveitar o que está feito no sentido do que foi dessa manifestação do termo de cooperação e continuar tratando isso como um seminário de cooperação, nesse tema. E a partir daí a gente vai abrindo isso. O que vai ser, como vai ser, que tipo de ação a gente vai fazer em torno dessa temática de prevenção a incêndios. A minha sugestão é que a gente trabalhasse com o termo de prevenção a incêndios, não sei se rurais, não sei se urbanos, enfim, prevenção de incêndios, porque não sei se florestal, enfim, mas acho que a gente teria que ter o mote da prevenção de incêndios. E para nós é um importante, assim, nesse período, a parte chata fica comigo, mas é isso. Nesse período desse ano, a gente efetivamente está focado em fazer essas ações acontecerem. Então, para nós é muito importante ter a referência de quem são as pessoas que estão trabalhando em cada um desses projetos, desses acordos nas prefeituras. Porque, assim, a gente está se propondo a trabalhar com vocês para constituir essas propostas, mas isso não é uma coisa que se faça só em reunião, né? Então, assim, entre essas reuniões, nós vamos ter que pensar, bom, se a gente precisa caracterizar para mim é importante isso, caracterizar o que é a questão do incêndio aí e no que é o âmbito de ação que as prefeituras estão tendo, se tem brigada, se não tem brigada, e quais são os parceiros que podem mobilizar aí, se são os parques, se são os outros municípios, como Iaçutaí, se são as cooperativas, enfim, quem são esses parceiros que estão em volta e que podem ser acionados. Nós estamos nos dispondo, e isso é uma coisa que, inclusive, está previsto na proposta de trabalho a Michelane já te dou a palavra. Inclusive, está previsto no plano de trabalho do Inova Juntos de que a gente faça algumas conversas em nível local, aonde imediatamente, por exemplo, a gente já identificou como parceiro o pessoal de Iaçu, onde a gente poderia já fazer
essa conversa para tratar desse assunto com Marcionílio e os parceiros que estão aí na região. Então, a gente também tem essa flexibilidade de poder trabalhar com esses outros formatos. Mirchelane, muito prazer, pode falar. Bom dia, prazer. Tu tá sem câmera? Não, eu não posso ligar agora, não, está com probleminha aqui. Tá. Eu peço desculpa. Em relação a ver a realidade de cada local, de cada município, seria importante um formuláriozinho online, né? Onde todos já respondessem, até a gente saber o que era necessário para conhecer o perfil, vocês conhecerem o perfil do município, né? Aí você estando com esse formulário já respondido, já conhece a realidade de Açu, de Marcionílio, de outras cidades. E a que pé nós estamos, qual o perfil que nós estamos, qual é a nossa maior necessidade, entendeu? Só uma sugestão. Tá bem, muito obrigada. Mais alguém? Como é que é? Igor, Renan, Cristiano, Rafaela. Outra coisa que a gente tem que conversar também é um cronograma, ou seja, uma ideia de tempo, né? De quando é que tempo vocês têm para preparar isso e quando é que vocês gostariam, o que seria o tempo ideal da gente executar isso, considerando que pela nossa vontade, necessidade, a gente está dando o ano de 2023 para executar essa ação, né? Então, eu teria que, dentro desse ano, ajustar esse calendário aí, e isso implica também em ver o que vocês têm de recurso humano para colocar nisso e tal, né? Acho que esse é um outro detalhe importante também que a gente precisaria dar uma nivelada né, nesse momento. Posso? Dá licença? Claro, deve. Na reunião que nós fizemos no final de 2022, né, com a Cecília e a Thaís, que nós discutimos sobre o seminário, de data, o que a gente tinha visto para fazer, era, se eu não me engano, depois de abril, porque acontece a marcha de vocês, né, em abril, no final de abril. Vai ser agora em março, mas a no final de começo abril de seria março. um bom período, No final de abril ou depois da marcha de vocês, que fica tudo muito corrido, né, próximo dessa data para vocês. Então, a gente tinha visto essa proposta, né, para essa data, para ficar tanto mais tranquilo para vocês, por conta da marcha, e para a gente. Essa época, a gente está entrando na fase amarela, que a gente chama aqui, né, que é quando a gente começa a preparação para a estiagem, para a época de fogo, que nós temos os incêndios florestais. Então, a gente começa a gente já viu os nossos equipamentos, a gente já está começando a ficar mais preparado, porque logo entra a fase vermelha. Então, por isso que a gente pensou nesse momento pouco antes. Rafaela, vocês têm uma brigada aí Temos. Vocês têm? Nós temos uma brigada municipal. Hoje ela conta com 3 brigadistas. Ela tem mais alguns outros voluntários também, que são da prefeitura, não estão conhecidos como brigadistas. Mas aqui na cidade de Águas da Prata, a gente tem brigadas voluntárias, né? Uma que atua muito aqui no município é a Brigada do Barranco, que eles auxiliam muito a gente aqui. E a população em geral. Todo mundo é muito comovido aqui no sentido de incêndio florestal, porque Águas da Prata já sofreu muito, né? De 2020 para cá, todos os anos tem tido incêndios muito grandes que devastam áreas imensas aqui, e a gente para pensar muito que já é pequeno, e aí acaba queimando, a gente perde mais uma parte ainda. A gente tem um parque estadual aqui que queimou cerca de 98% dele já. Então, a população é muito comovida, a gente tem voluntários, a gente tem a nossa brigada, a gente tem caminhão-pipa, a gente tem os equipamentos de brigadistas. Eu acho isso uma coisa importante da gente ter em mente, que assim, a gente está trabalhando com um problema que é um problema que tem muitas implicações
e nós estamos falando de o que os municípios podem e já podem fazer e já estão fazendo, né? Então, assim, é importante a gente delimitar isso, porque a ideia também é que algumas experiências dos próprios municípios possam ser aproveitadas pelos seus parceiros, né? Por exemplo, se Águas da Prata tem uma brigada, consegue mobilizar uma brigada de voluntários na cidade, isso é uma coisa que interessa também ser conhecida, né? E potencializada e talvez aproveitada pelos outros parceiros que estão no projeto. Então, acho que isso é importante da gente ter em mente, porque a gente tem municípios que estão em situações diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisaria saber é isso, a gente compartilhar aqui como é que está cada um, né? E aonde, por exemplo, em Capitólio, então, eles estão pensando em implantar uma brigada, né? Talvez aí já, por exemplo, o que acontece em Águas da Prata já sirva um pouco de parâmetro, de referência para o pessoal de Capitólio que está começando a trabalhar com isso. Eu posso fazer um roteiro de perguntas e mandar para vocês. Um roteiro de perguntas, não. Assim, o que nos interessa não são os dados que vocês já levantaram nos diagnósticos, o que nos interessa é especificamente a questão do fogo, ou seja, o que é o problema do fogo aí, do incêndio aí, e o que o município já está fazendo e pode fazer, e o que tem, por exemplo, de legislação municipal e tal, se tem, se não tem, e o que são os parceiros que podem ser envolvidos nisso. Acho que, para mim, o que a gente precisaria para dar o arranque nessa história agora é isso. E aí, a partir daí, a gente pode começar a pensar na pauta desse seminário e das ações que já podem começar com os parceiros locais. Minha opinião, a minha visão seria isso, assim. O que vocês acham? E isso tudo teria que fazer até fevereiro. Essa primeira fase a gente teria que fazer em fevereiro. Eu não ter férias, aqui é inverno. Está disponível. Carnaval aqui não existe. Pois é. Não, agora falando seriamente, vocês acham que a gente tem uma primeira fase, que é essa fase de vamos ver o que está acontecendo no terreno aí, e o que são as possibilidades que a gente tem, enfim, e quem são os parceiros que a gente pode acionar. Vocês acham que a gente faz isso em fevereiro? Agora a gente está em 24 de... Podemos fazer a semana que vem também, porque eu vou montar isso aqui e mandar para vocês. Eu acho até que sim, sabe? Porque a gente tem a proposta também, essa proposta do plano de trabalho, eu posso pensar, você faz o questionário, eu posso pensar na proposta do plano de trabalho, e aí a gente faz uma apresentação para eles também. O que tu acha? Da semana que acho vem que é uma seria boa. um prazo bom até para a gente poder ganhar tempo aí antes do carnaval, e aí também já começar a pensar na organização do seminário, que se for realmente para abril, a gente precisa pelo menos de um mês antes para a gente começar a divulgação, que a ideia é de que ele esteja a nível nacional, né? E a gente faça via CNM, enfim, então acho que seria bacana. E eu acho que esse start vai ser importante para a gente ver, ou melhor, até quando a gente consegue fazer esse bolo crescer, né? Porque a gente dá esse start e depois vai botando fermento para ver como é que ele vai ganhando. Então, e eu acho também que a gente podia pensar em reuniões nesse formato rápido, por exemplo, a gente está em meia hora, a gente já resolveu um monte de coisa, talvez mais periódicas, assim, se a gente consegue em meia hora, é isso, o que a gente tem que fazer, volta para ver o que está feito, eu acho que também é uma dinâmica boa. E aí eu ia propor para o pessoal de Iaçu que a gente já fizesse com o pessoal de Marcionílio pensar numa específica local daí, né? O que tu acha, Fabiana? Pode ser também, mas também se tiver alguma coisa que, por exemplo, estou vendo a equipe aí da Semagre, se ela quiser, né, a equipe quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Em relação à equipe de Iaçu e Marcionílio, não tem problema nenhum, a gente fica bem próximo aqui, dá para se fazer um trabalho juntos. Eu acho que a gente já podia propor com vocês já o que seria essa ideia de começar
a conversa com os parceiros locais, que seria uma segunda etapa que a gente vai fazer com Águas da Prata, Capitólio e Goiás. Com vocês a gente já entraria nisso, porque vocês já estão sensibilizados, já estão na conversa, então a gente poderia já, com o Marcionílio, já dar esse passo mais rápido, né? E combinar com eles e daí sentar e conversar com vocês juntos já. Apesar que Marcionílio, a gente tem um contato só de Hernandes. Hernandes é sociedade civil, né? Ele não é do poder público. Eu não sei se aqui na reunião tem alguém da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente. Não, de lá não veio ninguém. Se não tiver, quando acalmar essa situação aí de Hernandes, né? Tá. Eu tento ver com ele, porque foi uma questão emergencial. Ele é muito comprometido, mas é uma questão grave. Aí, assim que ele melhorar essa questão aí, a gente organiza. Tá bem. Então, a gente fica combinado assim, eu faço essa primeiro roteiro que são questões rápidas, assim, nada de... É só mesmo para a gente ter uma ideia de o que é o problema aí e que ferramentas vocês mexem. Tem brigada, não tem brigada, tem lei, não tem lei, e parceiros, é basicamente isso. Qual é a situação do território, quais são as ferramentas que vocês têm em nível local, aí, municipal, para mexer, e quem seriam esses parceiros de primeira linha aí para a gente fazer essa conversa. Eu faço isso, hoje é terça, eu faço isso na quinta-feira e mando para vocês. E aí vocês nos devolvem na semana que vem e a gente já faz essa segunda rodada. Enquanto isso, a Fabiana estrutura para nós esse plano de trabalho. Tá. E com o Iaçu nós ficamos esperando. Vocês falam com o Hernandes aí, Michelane? Sim. Tá. Aí depois seria bom a gente ter o contato de vocês, né? Sim. Vocês não têm contato nenhum, né? Exato. Não. Peraí, eu vou te dar... Na verdade, estamos engateando, iniciando tudo aqui. Eu vou botar o meu aqui. Fabiana, tu bota o teu lá na... Botei o meu e-mail ali no chat e a Fabiana bota o dela. Eu trabalho na equipe do Centro de Estudos Sociais. A gente nem se apresentou. Eu trabalho na equipe do Centro de Estudos Sociais e sou brasileira, mas vivo em Coimbra, em Portugal, que é o Centro de Estudos Sociais é o realizador da parte portuguesa. E a Fabiana e a Marveles trabalham na CNM, que é o contato de vocês aí no Brasil. É isso, pessoal? Tá, então eu acho que fiquei feliz com a reunião curta e produtiva. Não sei se você tem a mesma avaliação, mas eu acho que se a gente mantiver esse ritmo de encontros mais curtos e mais objetivos, eu acho que pode render, né? Sim. Tá bem, então. Então, amigos, muito obrigada, Rafaela, Renan, Igor, pessoal aí da Semagre, Cristiano, Wesley, Mircilane, Lorena, Marveles, e ficamos combinados assim. Eu mando esse material para vocês trabalham nisso, e na semana que vem a gente tenta uma outra pode ser, podemos tentar deixar mais ou menos para a próxima quinta-feira, pode uma ser hora dia de novo. 2, né? 2 de fevereiro, é isso? Não, eu não posso. Aí teria que ser no dia 31 ou na outra semana. Também. Por mim, tranquilo. Se vocês puderem dia 31, também tranquilo por mim. Vocês podem no dia 31? Acham que é possível? Tá. Então tá. 11 horas, mesmo horário, 11 horas no Brasil, 13 horas Portugal. Só você tá de Portugal agora, né? 14. Aqui é 14, para mim é perfeito. 14, então ótimo, então tranquilo. 11 horas para Brasil. mim é perfeito. Tá. Fechou. Amigos, muito obrigada. Beijo. Beijinho. Boa continuação, que nem eles falam aqui. Boa continuação. Obrigado, Com licença. Pessoal, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau.